Muito bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. É com muita alegria, né, que a gente está aqui nesse novo domingo, nesse nosso novo encontro para o Evangelho de Jesus. Sejam então bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui na casa? Olha, legal. Tem uma pessoa ali, seja muito bem-vinda, viu? Que a senhora encontre aqui, assim como todos nós estamos encontrando e buscando, né? Paz, equilíbrio, muita saúde, tá? Seja bem-vinda e se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, procure por alguém aqui da equipe ou a Márcia e o Paulo aí pelo salão para poder te esclarecer. Tá? Então, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Vamos sentando tranquilos nos nossos bancos, apesar do frio, né? Vamos sentar bem tranquilo, coração tranquilo e digo sempre, pensamentos direcionados a Jesus, tá? Isso é muito importante. Tranquilidade, pensamento no bem, pensamento em Jesus, que as equipes espirituais já estão aqui há muito tempo, já prepararam todo o salão e estão nos recebendo, tá? Para que, durante o trabalho, na hora dos passes, na hora da palestra, todos nós estejamos recebendo as bênçãos de Jesus, tá? Muito obrigado e vamos então assim aos nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início da palestra. Hoje nós temos como prato do dia lasanha. Levar uma lasanha para casa de presunto e queijo, e 4 queijos, chega em casa, esquenta com esse friozinho, uma delícia, né? A saída dos trabalhos, uma pessoa vendendo lá fora para todos nós, tá? Para quem não fez ainda, eu digo ainda, tá? Porque vamos fazer cursos que a casa oferece. A casa oferece vários cursos, várias palestras. Vamos fazer os cursos que a casa oferece. E a casa está oferecendo agora, mais uma vez, o curso Ciclo Básico de Espiritismo. É um curso que tem a duração apenas de 4 meses. 4 meses passam rápido, né? A gente já está aqui passando mais do que meio do ano, daqui a pouco é o fim do ano. Vamos fazer esse curso na turma de agosto. Nós temos com início aos sábados, dia 2 de agosto, das 14 às 15h15. Ou às terças-feiras, que começa dia 5/8, das 14 às 15h15, ou das 20h15 às 21h30. Inscrições no local do curso, na sala Cianinha, subindo aqui no piso intermediário. A você também que nos assiste, que nos acompanha pelas mídias digitais, venham até a nossa casa conhecer e fazer os cursos da casa, tá ok? É muito importante esse curso, Ciclo Básico de Espiritismo. Por quê? Na palestra, ou mesmo aqui, quando a gente fala no microfone, olha, a fluidificação das águas, fluidificação dos passes, o perispírito, os centros e forças. Muita gente que não conhece, né? Nossa, do que ele está falando? O que é isso, né? Venha conhecer, venha fazer o curso, assim você se inteira de todo esse conhecimento doutrinário. Bem, vamos aos nossos desenrolar da palestra de hoje, do trabalho de hoje, que vai ocorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Patrícia. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a Lúcia. Prece inicial, Vera. Vibrações gerais dos passes e das águas, Heleninha. E prece final com o Francisco.
E hoje o tema da palestra é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E quem vai ministrar a palestra para nós é um querido amigo, trabalhador da casa, ministra cursos também aqui na casa, Rodrigo Aguiar. Que tenhamos todos nós um excelente trabalho, pensemos em Jesus e que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Bom dia. Mensagem do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 34, Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertem em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por conseguinte, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Bom dia a todos. Pai Celestial, amigos da espiritualidade, agradecidos estamos por esta oportunidade, pelo dia de hoje, por estarmos na Casa Bendita de Paz e Amor e principalmente pela nossa evolução. Que possamos, Senhor, seguir na Tua seara, espalhando amor, levando palavras de carinho, de amor, de ternura por onde passarmos. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e que possa orientar as minhas palavras mais uma vez. O tema de hoje é um tema que eu considero fantástico, um dos mais bacanas para que a gente possa estudar, porque, como a gente sabe, nós vivemos num planeta bastante pacífico, né? As pessoas, efetivamente, a gente abre a janela, a gente pega o metrô, a gente pega o trânsito, e a gente vê como as pessoas estão calmas, não é verdade? Não estão, de forma nenhuma, coléricas, a gente não tem mais violência, só que não, né? E esse é o maior problema. Quando a gente fala disso, que a gente vai falar hoje, que é uma das bem-aventuranças, a gente nota que esse é um dos temas menos compreendidos daquilo que Jesus veio trazer para nós. Qual que é o contexto, né, desse ensinamento de Jesus? Ele está dentro de um dos sermões mais importantes da humanidade como um todo, né? Outros especialistas, até de outras religiões, falam a respeito da importância do Sermão do Monte. E aí, esse Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ele inverte completamente a lógica de funcionamento da sociedade.
Vocês imaginem, numa época em que os judeus eram dominados ali pelos romanos, né? Já tinham sido dominados por outros povos, foram escravos. A força bruta era a lei. E aí chega esse rapaz barbudinho e fala assim, então, ama teu próximo, ama teu inimigo. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são mansos, que são pacíficos, que são brandos. Bem-aventurados aqueles, né, que são pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, ele inverte completamente a lógica da sociedade, daquela época e desta também. Porque ainda hoje nós vemos o quanto a força, a violência ainda domina o mundo. Basta a gente abrir a janela, basta a gente ver as notícias. Nós ainda vivemos essa realidade. É por isso que nós podemos dizer que esse é um dos aspectos que torna Jesus ainda incompreendido. Ele frustra o povo judeu. Porque imaginem que o povo judeu esperava um Messias de que jeito? Um Messias forte, um Messias conquistador, aquele que pela força, pela guerra, iria libertar os judeus. E ia, inclusive, submeter os outros povos aos judeus. Não é isso? Aqueles que antes eram dominados, agora vão dominar, vão submeter os outros. Mas chega Jesus e fala completamente o contrário. O contrário, inclusive, do que muita gente hoje em dia quer ouvir. Esse tema, especificamente, é um tema um pouco indigesto para muita gente. Ainda hoje. O nosso mundo, né, principalmente o mundo ocidental, cristão, em sua maioria, ainda não consegue entender que não é pela força, não é pela violência, que efetivamente a gente vai tornar esse mundo melhor. Eu trouxe aqui uma passagem que exemplifica muito bem isso tudo que a gente está falando, e que eu tirei de um dos livros que, na minha opinião, é o melhor, o mais bonito, o mais maravilhoso livro de romance histórico, né, que é o livro Paulo e Estevão. Recomendo demais que vocês possam pegar esse livro para ler. Eu já li algumas vezes, uma das vezes, inclusive, eu li em 2 dias. E olha que o livro tem 503 páginas. Então, você não consegue parar de ler. Eu estava ontem preparando o tema, e aí eu fui pegar esse trecho, que era o que me interessava, e eu continuei lendo, não conseguia parar, porque é muito bom. Vale demais a pena. E aí, o tema é Paulo e Estevão, os personagens principais. E então, Paulo, que antes era Saulo de Tarso, ele vai visitar, na mansão do caminho, um tal de Estevão que estava pregando em nome de Jesus, depois de Jesus já ter sido crucificado, no meio de ladrões, ter sido totalmente desacreditado. Os judeus daquela época achavam que aquilo que ele dizia era uma heresia. E então ele foi lá ver quem que era esse tal de Estevão. E aí, entre muitas coisas que Saulo fala para Estevão, ele fala o seguinte: o que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Ou seja, por que ele, se ele era tão forte, se ele era enviado de Deus, por que ele não se salvou? Por que ele não saiu da cruz? Por que ele não derrotou os romanos e aqueles que queriam crucificá-lo? Aí eu chamo a atenção de vocês para a resposta de Estevão. Uma resposta muito profunda, muito inspirada. Entre muitas coisas que Estevão diz, ele fala o seguinte: Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes, do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvalador do caminho. Olha a profundidade disso. Ele estava dizendo o seguinte: Deus, a gente não pode esperar que Deus mandaria um salvador da humanidade que se baseasse na força, né?
Aqui, o carro, aqui no caso, é como a biga, que fosse conquistador de nações através da violência. Porque esses mesmos conquistadores, nas suas bigas, numa pedra ou num buraco, podem tombar. E até uma coisa tão simples quanto um acidente como esse, pode vir fazer eles a perecer. A conquista pela violência não é o caminho que Deus escolheu, obviamente, para a humanidade. Então, olhem a profundidade dessa reflexão. Mas aí, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, eu trouxe aqui algumas reflexões do que não é ser manso, o que não é ser brando, porque ainda hoje nós vemos que muitas pessoas confundem os conceitos, muitas vezes de forma a conformá-los às suas próprias necessidades e interesses. Mas o que será que Jesus efetivamente quis trazer com esse ensinamento? Então, o que não é ser manso? Primeiro que a mansidão não é natural. Ninguém nasce manso, brando. Isso é uma conquista espiritual. Ao longo das encarnações, nós vamos aprendendo essa característica. Então não adianta você achar que, eu ouvi a palestra, eu li um livro, eu fiz uma aula, agora eu sei ser manso. Não. Isso é uma conquista que nós vamos angariando na prática do dia a dia. Ser manso não é ser fraco, não é ser covarde, frouxo, impassível diante dos problemas. Os problemas estão aí, são desafios, são provas, são expiações para que nós possamos crescer e evoluir. A passividade diante do desafio só adia a nossa evolução. É aí que nós temos que ser fortes, e enfrentar, aprender e passar por essas provas, para que aí nós possamos então evoluir. Não é curvar-se diante das ameaças. Jesus nunca se curvou diante das ameaças. Foi ameaçado e inclusive foi crucificado, foi morto. Mas continua até hoje porque ele jamais permitiu se dominar pelo medo. Então, ser manso não é simplesmente deixar para lá, eu estou com medo, porque tem uma situação que está me... Não. Óbvio que não é enfrentar pela violência. Jesus não enfrentou pela violência. Enfrentou pela palavra respeitosa, inclusive. É muito importante que a gente leia, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. O quanto ele foi respeitoso com aquela pessoa que estava ali, com a vida dele nas mãos. Mas ainda assim, não deixou de falar as verdades que tinham que ser ditas. Não significa manter a paz a qualquer preço. Hoje em dia a gente vê as pessoas, numa situação que o pessoal diz de política, da boa vizinhança, uma política de não falar nada para não ferir suscetibilidade dos outros. Não é manter a paz a qualquer preço no sentido de não falar o que tem que ser dito. Só que para falar o que tem que ser dito, dizer com amor, dizer com tranquilidade, dizer com respeito. Mas a pessoa vai se incomodar. Não tem problema. Ela tem direito de se incomodar. Assim como você tem direito de falar aquilo que você pensa. Mas eu tenho que manter a paz, eu tenho que ser manso. Não é esse manso. Porque muitas vezes a conversa, o diálogo, o debate traz o crescimento. Não é ser complacente com a injustiça ou com o mal. Jesus não era complacente com a injustiça nem com o mal. Às vezes isso está acontecendo do nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. E, a título de ser mansos, nós olhamos para essas coisas e fechamos os olhos. Deixamos que aconteça. Mas então o que tem que fazer? Tem que ir lá e enfrentar com a violência? Não, com a violência não. Mas nós podemos, sim, nos levantar contra o mal e contra a injustiça. Só que com respeito. Porque o mal e a injustiça nada mais são do que um efeito da ignorância. Aquele do outro lado que promove o mal e a injustiça também é meu irmão.
Não é o controle externo das emoções. Porque a gente fala assim, a pessoa é muito mansa, muito pacífica, mas por dentro, né? Ainda bem que a gente não consegue ver pensamento ainda. A pessoa, ela ouviu um tanto de desaforo e não falou nada. Você não sabe o que ela pensou. Então não é esse controle externo das emoções, mas é sim, e aí a gente vai ver depois, o controle real, a partir de saber o que fazer no momento certo. Então o que é ser manso? Primeiro é compreensão, buscar a compreensão ao invés do confronto. Você não precisa confrontar no sentido de ir contra a outra pessoa, principalmente de forma violenta, seja verbalmente, seja de forma física. Eu posso buscar lançar a compreensão, conversar, debater, trocar ideias. É preferir a força serena, a firmeza serena, à força bruta. Eu posso ser sereno, mesmo numa situação que muitas vezes pode ser até de perigo, de risco à nossa própria vida. Porque quando a gente se inflama, é aí que tem problema. Quantas pessoas a gente vê que desencarnam por conta de briga de trânsito? A pessoa se inflamou. Não quis deixar passar uma ofensa, uma fechada. E às vezes coloca em risco a própria vida e a vida das outras pessoas. Ser manso é saber o que é o amor-respeito. É entender que amar o outro, amar o próximo, não é morrer de amores, de dar abraço, de convidar para, poxa vida, para trocar carinho, para ficar na minha casa. Não. O que a outra pessoa mais precisa de nós é o respeito. Respeito de saber que ela é, assim como nós, filha de Deus. Espírito em evolução. Esse é o amor-respeito. Assim como ele nos ensinou, não fazer ao outro o que eu não quero para mim. Ser manso é entender a paciência. A paciência, como inclusive está nesse capítulo, né, de que a pressa nada constrói. Tudo tem o seu tempo, e a gente vai ver sobre isso mais para frente. É ter força que constrói, e não que destrói. É construir pontes e caminhos onde outros constroem muros. Quantas vezes, pelo amor-respeito, numa situação difícil, em que as pessoas muitas vezes poderiam se afastar, nós podemos chegar ao coração do outro e mudar uma situação, às vezes, que poderia inclusive causar tragédias. É essa mansidão que Jesus se refere. É a mansidão de quem se submete à vontade de Deus, sem revolta e sem inércia. Muitas vezes, Deus nos proporciona situações que a gente não gosta muito. Né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ou então, ao invés de se revoltar, cai na inação, cai no desânimo, na falta de vontade de lutar, de continuar. Não, poxa, se Deus me colocou nessa determinada situação, é para que eu possa aprender, é para que eu possa sair melhor. Afinal de contas, Ele sendo Deus, sabe melhor do que eu aquilo que é melhor para mim, assim como um pai, muitas vezes, sabe o que é melhor para o filho, principalmente quando é pequeno, quando ainda está na infância, assim como nós, na infância espiritual. Sabe que é criatura de Deus, com potencial e com limitações. O que isso quer dizer? A pessoa que tenta te ofender, que tenta te julgar, como dizia minha sogra, nem dói nem coça. Ela falava isso. Porque a pessoa está tentando ofender, tudo bem, direito dela. Agora, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Não sou perfeito, obviamente, como espírito em evolução. Mas, aquilo que a pessoa pensa, respeito. Mas é o pensamento dela. Qual é o problema? Você não tem direito de pensar? Tem. O outro também tem. E mesmo pensando diferente, será que a gente não pode dialogar? Será que a gente não pode se entender? Será que eu preciso me inflamar? Será que eu preciso discutir?
Será que não dá para conviver mesmo sendo diferente? E, acima de tudo, aquele que é manso retribui o mal com o bem. Assim como Jesus nos colocava, né, de oferecer outra face. Não oferecer outra face de se deixar ser agredido, é de oferecer a outra face, a face da verdade, do respeito, do amor, da compreensão. É essa outra face. Olha que interessante. Olha o que ele coloca de forma muito clara. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não falou, aprendei de mim que curo os leprosos, aprendei de mim que ando sobre as águas, aprendei de mim que faço andar o paralítico. Não. Ele falou, aprendei de mim que sou manso. O exemplo que ele quer que nós possamos seguir é essa mansidão de que nós estamos falando. A gente quer o Jesus, né? E acha interessante o Jesus e quer fazer as mesmas coisas que ele, maravilhoso. Começa pelo básico. O resto você faz depois. O básico, né? Faz o arroz com feijão bem feito, já está bom demais. E aí eu trago aqui uma reflexão. Porque todo mundo fala que as bem-aventuranças são promessas para o futuro. Não é assim? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, possuirão a terra. Não é uma promessa de futuro? Mas será que Jesus estava falando só do futuro? Será? A gente sabe hoje que a raiva, a cólera, o ódio, a mágoa, são fontes, né, geram em nós adrenalina, cortisol, que estão ligados ao estresse e ao encurtamento da vida. É uma questão de inteligência. Gera hipertensão, doença cardíaca, AVC, problemas autoimunes, baixa imunidade, né, e distúrbios digestivos. Sabemos que tem possível ligação com o câncer, principalmente a mágoa. Não tem como, quando você está com raiva, quando você está com cólera, você raciocinar. Inclusive a neurociência explica isso. Tem um mecanismo chamado sequestro da amígdala, onde a estrutura que tem no nosso cérebro chamada amígdala, quando nós estamos reagindo, principalmente reagindo de forma colérica, violenta, raivosa, ela toma para si o controle do cérebro e você não consegue mais usar, principalmente o lobo frontal, que é o do raciocínio. Obviamente, numa situação como essa, você pode ter acessos de violência, vir a prejudicar a sua vida e a vida do outro. E isso aqui eu achei fantástico. Marshall Rosenberg é o criador de uma escola de pensamento que é da comunicação não violenta. E ele fala o seguinte: a violência é uma manifestação trágica de necessidades humanas não atendidas. O violento nada mais é do que um necessitado de compreensão. E como ele não se faz compreender, ele quer que o outro compreenda através da violência. Então Jesus não estava falando de uma proposta de futuro. Jesus estava falando de uma proposta de boa convivência, de saúde, de equilíbrio hoje. Claro que tem a promessa do futuro, mas o ensinamento de Jesus nos transforma a vida para melhor hoje. E para finalizar, deu tempo, hein? E para finalizar, eu quero contar uma pequena história aqui que vai ilustrar isso que a gente está falando. Como eu disse, tudo tem o seu tempo. Se você plantar tomate agora de manhã, você não vai comer salada de tomate à tarde. E havia um camponês na China antiga que plantava arroz. E ele arou a terra, preparou com todo carinho, aquele esforço debaixo do sol,
um trabalho enorme, porque era um campo também muito grande, e plantou os arroz. Cada grãozinho de arroz foi lá, plantou bonitinho. No outro dia, ele olhou e não viu nada. Falou, poxa, mas como demora esse arroz para crescer? Passou alguns dias, ele viu lá, 1 milímetro tinha saído uma folhinha do arroz. Ele falou, peraí, se cresceu 1 milímetro, eu vou talvez puxar mais 1 milímetro para fora. Porque aí vai ficar com 2, vai crescer mais rápido. Foi lá e puxou. Imagina, no campo enorme, puxando cada um daqueles brotinhos de arroz para que eles ficassem maior. No outro dia, ele pensou, poxa, mas ainda não cresceu muito, eu vou puxar mais um pouquinho. Ao final de algum tempo, o que aconteceu? Todos os brotos morreram. Porque ele não respeitou a velocidade natural das coisas. É muito importante que, para que nós possamos compreender o que é a mansidão, que nós compreendamos que tudo na natureza tem uma velocidade para acontecer. Inclusive conosco. Não adianta a gente ter desespero para ser espírito perfeito. Nós temos limitações, ainda. O outro vai levar um tempo para poder amadurecer. O mal que eu enxergo no outro, que eu enxergo na sociedade, como eu disse, nada mais é do que um efeito da ignorância. E leva tempo para aprender, leva tempo para crescer, leva tempo para frutificar. E olha como a natureza nos dá esse exemplo, né? Se você plantar limão, é tanto tempo, um X tempo para você colher. Café é outro tempo, tomate é outro tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Quando você estiver prestes a perder a paciência, a se encolerizar, a se colocar com raiva, com ódio, respira. Dê um tempo. Aliás, a própria neurociência ensina isso porque, lembra que eu falei do sequestro da amígdala? Se você dá um tempo, normalmente de 6 segundos, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas em geral, a pesquisa diz que a partir de 6 segundos, você respirando, né, antes de responder, você libera a amígdala. Liberando a amígdala, você libera o córtex pré-frontal para poder raciocinar melhor. Olha a água da paz do Chico, né, que a gente já ouviu em algumas palestras. Calma. Aguarde o tempo para que as coisas aconteçam, inclusive para que você possa responder. Porque às vezes a nossa resposta, como eu disse, ela vem da força interior, não da força exterior, da violência. E é aí que a gente vai estar colocando em prática essa mansidão verdadeiramente. É aí que nós vamos estar de verdade, sendo discípulos do Mestre Jesus. E que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz. E assim vamos agradecer carinhosamente o nosso Rodrigo, que nos trouxe tantos conhecimentos, sabedoria, para que possamos aprender com o Evangelho do Cristo de Deus. E agora nós vamos, todos nós juntos, começar o trabalho do passe, vamos manter a distância entre os passistas e o paciente. Vamos respeitar esse limite para que haja uma movimentação sadia entre os passistas e os pacientes. E vamos vibrando intensamente com os nossos médicos especialistas que já estiveram nos escutando a cada um de nós, desde que adentramos o salão, que sentamos cada um no seu devido lugar. As equipes amoráveis estiveram nos escutando a cada um de nós, a fim de que possamos receber o pronto atendimento através das equipes especializadas de médicos especialistas
E vamos mentalizando todos os nossos centros de força sendo banhadas intensamente no nosso corpo físico, perispírito e espírito. E vamos mentalizando o nosso coronário sendo jatada intensamente pelo branco do algodoal, pelas equipes de neurologistas que vão cuidando da nossa casa mental, dos nossos pensamentos, e vamos acionar todas essas equipes amoráveis que depositam seus fluidos balsâmicos e salutares do nosso coronário. E vamos para o nosso frontal, com a equipe de médicos oftalmologistas, num amarelo dourado, para que esse amarelo dourado possa projetar intensamente sobre o nosso frontal, mentalizando intensamente Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual, mentalizando intensamente esse amarelo dourado, para que assim os fluidos possam envolver intensamente todo o nosso frontal. E vamos para o nosso laríngeo, com os nossos médicos otorrinos, laringologistas, que vão cuidando intensamente da nossa parte respiratória, dos nossos órgãos de respiração. Vamos mentalizando o verde das matas, para que haja uma asepsia intensa em toda a nossa parte das nossas narinas, das nossas gargantas, os nossos brônquios, os nossos alvéolos. Vamos mentalizando intensamente o verde das matas, aspirando e respirando esse clorofila, para que haja uma frutificação intensa em toda a nossa parte respiratória. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, com a equipe de médicos cardiologistas, Dr. Zerbini e toda a sua equipe, que vão projetando intensamente no nosso cardíaco, todo o nosso campo emocional, e vamos girando intensamente o nosso cardíaco em fluidos calmantes. Os nossos médicos vão realizando os eletrocardiogramas espirituais e vamos vibrando intensamente um róseo no nosso cardíaco. E vamos também para o nosso gástrico, juntamente com os nossos médicos gastroenterologistas, que vão fazer uma asepsia intensa em toda a nossa parte digestiva, mentalizando o verde das matas novamente, para que esse verde possa realizar profunda fluidificação, uma asepsia intensa em toda a nossa parte do estômago, do nosso esôfago. Vamos vibrando intensamente para que esses médicos especialistas possam continuar cuidando desses órgãos. E vamos para o nosso esplênico, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são o nosso fígado, o nosso pâncreas, o nosso esôfago, o nosso fígado, os nossos rins, o baço. Vamos mentalizando o vermelho pujante, para que os órgãos possam receber toda a medicamentação excelsa junto a esse centro de força, para que assim as equipes especializadas possam cuidar intensamente desses órgãos. Mentalizando agora geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, vibrando intensamente. E vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, com os nossos fisioterapeutas, os nossos massagistas, acupunturistas, que vão realizando um tratamento intenso em toda a nossa coluna vertebral,
atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os mentores espirituais continuarão dando toda a assistência espiritual a cada coração aqui presente. E vamos também com outras equipes amoráveis de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares, mentalizando toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar, para que assim essas equipes amoráveis possam efetuar toda a limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação do nosso lar, de todos os nossos familiares, agradecendo a bênção da família, a bênção do lar e também agradecendo a bênção do trabalho profissional. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis de batedores da espiritualidade, os nossos socorristas, mentalizando a nossa grande cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, mentalizando intensamente os hospitais da nossa grande capital, as UTIs, as CTIs, os prontos socorros, os prontos atendimentos, mentalizando o corpo médico, corpo de enfermagem, os pacientes que estão em todos os hospitais, para que recebam toda a ajuda necessária espiritual, nesse momento em que os nossos socorristas projetam essa vibração. Vamos mentalizando também para toda a nossa área educacional da nossa cidade, de todas as faixas etárias. Mentalizando também os asilos, as creches, os nosocômios, mentalizando intensamente os nossos moradores de rua, as crianças pedintes, mentalizando a Cracolândia, vibrando para que os socorristas possam levar a nossa contribuição de vibração amorosa junto a tantos corações que estão ali necessitando da nossa vibração, da nossa ectoplasmia, para serem doadas intensamente. E vamos vibrar para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, para que possamos abranger o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, para que o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abençoar intensamente o nosso Brasil, para que ele possa continuar forte e firme na trajetória de caminhada evolutiva do nosso Brasil. E vamos também para além fronteiras com Jesus, para que Jesus possa continuar abençoando intensamente todos os povos, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, vibrando para todas as regiões que estão passando pelas guerras, pelos problemas da natureza. E voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, que as equipes especializadas que ficam anotando todos os nomes que são contidos nas urnas, possam levar a vibração amorável nesse momento a tantos nomes, de encarnados e desencarnados. E vamos vibrando também para a casa a Crepade e a Caspage, as nossas casas co-irmãs, e que as 3 casas que abrigam carinhosamente a Casa de Paz e Amor, possamos continuar todos juntos na caminhada evolutiva de atendimento, de acolhimento a tantas criaturas que aqui aportam, de encarnados e desencarnados. E agora vamos com outras equipes amoráveis que irão fluidificar as nossas águas
com a equipe de químicos, físicos e biólogos, os nossos naturalistas, que condensam carinhosamente os vasilhames que foram trazidos até aqui para serem condensadas pelos fluidos balsâmicos da medicamentação excelsa na água fluida. Que os nossos lares, os nossos filtros de água possam ser intensamente fluidificada, como também, onde quer que tenha a necessidade da água fluida, possa ser abençoadas intensamente. E assim, agradecemos intensamente, vamos assim passar para a finalização do nosso Evangelho com nosso amigo Francisco, que irá proferir a prece de encerramento. Com a graça de Deus, muito obrigada. Pai de infinito amor, justiça, bondade e misericórdia, amorável Mestre Jesus, mentores desta nossa casa de paz e amor, agradecemos a oportunidade de termos estado aqui nesta casa e recebemos as bênçãos que vieram do alto, acalmando nossos corações, equilibrando as emoções, que possamos nos manter serenados, equilibrados ao longo de toda a semana, que possamos levar para nossos lares essas bênçãos de amor, que possamos ser mansos e pacíficos, que possamos colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus em todos os momentos de nossas vidas. E assim, temos a certeza de que com Ele guiar nossos passos, as dificuldades vão passar. Que todos tenham uma semana de paz, serenidade, muita luz nos corações, com a graça de Deus. Foi uma passividade a sua prece. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas despertou.